Hoje eu vou falar para vocês como que eu tirei a minha carteira de motorista aqui na Espanha. Então, enquanto eu vou arrumando aqui as coisas para eu poder dirigir, falar para vocês que eu tirei uma carteira de motorista tem mais ou menos uns 2 meses e todas as vezes que eu dirigi foram em horários que tem pouco trânsito. Então, eu sou aquela principiante que de momento escolhe os horários para poder dirigir. Então, essa semana eu estive com o carro, então eu pude praticar um pouco mais. Então, digamos que eu ainda fico bem nervosa para poder dirigir. E agora eu vou levar o carro da cidade que a gente mora, que é aqui em Castelldefels, até a cidade que mora os meus pais, que é Santa Coloma de Gramenet. Nisso a gente tem que cruzar a cidade de Barcelona. Nesse caso aqui a gente tem uma pequena facilidade, aqui esse carro aqui é um carro automático, então digamos que é bem mais fácil para poder dirigir, né? Só tem que acelerar e frear. Então temos essa vantagem. Então vamos lá, né? Vamos começar. Enquanto isso, eu vou começar a falar para vocês como que faz também o processo, né? Como que tira a carteira de motorista aqui na Espanha. Vamos lá então, gente. Olha, vai ser um desafio para mim gravar esse vídeo dirigindo, viu? Vamos lá, tem que olhar o Google Maps, tem que falar com vocês. Vamos lá. Agora mesmo eu tô com uma carteira de motorista provisional, que ainda não tem aquele cartãozinho de carteira de motorista, eu tenho um papel, na verdade tem um PDF. E esse PDF, ele serve para eu constar que eu posso dirigir, pelo menos em território espanhol, tá? Fora de território espanhol eu não posso dirigir ainda, até eu ter esse cartãozinho. Então, aqui na Espanha é um pouco parecido com o Brasil, a gente tem que fazer 2 provas para poder tirar a carteira de motorista. É a prova teórica e a prova prática. No caso, a prova teórica, ela é possível realizar de 2 formas, ou através de uma autoescola, ou igual o jeito que eu fiz, que é por livre. Então a pessoa pode simplesmente começar a estudar, tipo, por aplicativos ou estudar por vídeos do YouTube, coisas do tipo, e tirar a prova. Então foi exatamente o jeito que eu fiz. Não me matriculei em nenhuma autoescola, simplesmente fui e comecei a estudar. Quando eu vi que eu estava preparada, aí sim eu entrei no site mesmo da DGT, que é tipo o Detran do Brasil. Peguei uma data, paguei a taxa e fiz a prova. E depois de muito estudo eu aprovei de primeira, então isso foi uma coisa ótima. Mas quem quiser pode sim fazer através de uma autoescola desde o princípio. A autoescola dá aula, enfim, a pessoa pode fazer. Acho que no Brasil é mais ou menos desse jeito mesmo, né? Então existe sim essa opção. A partir do momento que a pessoa aprova essa prova teórica, é quando ela finalmente pode começar a fazer as aulas, né? Aí é onde está o problema aqui na Espanha, que tem muito pouco professor e as autoescolas estão muito colapsadas. Então, normalmente tem muita lista de espera para poder começar a fazer as aulas práticas. Então, eu tive sorte que a minha autoescola eu pude fazer as minhas práticas em menos tempo. Então, em 2 meses e meio, mais ou menos, eu já comecei a fazer as minhas aulas. Isso é uma vantagem muito boa, porque o Lucas faz mais de 3 meses que ele aprovou o teórico e ele ainda não conseguiu fazer as práticas dele. Até hoje ele não fez nenhuma prática. Gente, nem tô acreditando que eu tô gravando esse vídeo quando eu tô dirigindo, sério. Eu fico tão nervosa dirigindo que isso aqui pra mim é um desafio. E detalhe curioso é que o teórico aqui na Espanha, ele é realizado em 30 minutos. Então em 30 minutos as pessoas têm que terminar a prova, é de forma digital. Antigamente fazia em papel, mas hoje em dia é tudo digital. Você vai lá no lugar e você faz tudo com um computador desses que você pode apertar, como fala, táctil, né? 30 perguntas, e essas 30 perguntas você tem que fazer em 30 minutos. E você só pode errar 3 perguntas dessa. Então se você errar 4 perguntas, você já perdeu tudo, você já suspendeu o exame. Então eu acho que é um pouco mais puxado que no Brasil. Me disseram que no Brasil, eu não lembro bem agora exatamente, mas eu lembro que na hora eu fiz meio que os cálculos, né? Eu vi que no Brasil era um pouco mais fácil em termos de quantas perguntas que você pode errar, sabe? E gente, não é querendo me gabar não, é simplesmente a realidade. Mas eu consegui fazer essa prova teórica sem nenhum erro, nem eu sei como, porque tinha perguntas lá que eu fiz por lógica que eu nem sabia, nunca nem tinha visto algumas perguntas, e ao final consegui fazer sem nenhum erro. Então isso é muito legal também. Daí o próximo passo, a partir do momento que a pessoa já tem ali, né, o teórico aprovado, ela já pode começar a fazer as práticas. Eu fiz práticas dobles, que são práticas de 1h30, que as práticas aqui normalmente são 45 minutos, ou 1 hora de aula prática. Mas eu fiz aula doble,
porque a minha autoescola fazia desse jeito, mas eu achei que foi bom, ainda que eu paguei um pouquinho mais para fazer dessa forma, mas acho que foi bem legal eu ter feito desse jeito, porque dá para aproveitar bastante. Aqui em Barcelona, no caso que é onde a gente mora, existem 7 zonas de exames, eu não tô errada, tá, gente? Então, aqui as pessoas que vão fazer a prova aqui na cidade, elas têm 7 zonas para poder fazer o exame. Então, pode ser que você tenha que fazer em qualquer lugar desses. A gente nunca vai saber. Só vai saber um dia antes do exame qual é o lugar que você teria que fazer. Então, digamos que a autoescola é obrigada a te levar em todas essas 7 zonas para você saber mais ou menos como que é, né? Para quando for o exame você saber. E aqui não é igual, pelo menos do jeito que me contaram no Brasil. Parece que do jeito que a minha mãe me falou, eles fechavam algumas ruas, né, para ela poder realizar o exame lá no Brasil. E aqui, não, gente, aqui vocês podem fazer esse exame em qualquer lugar da cidade. Então essas zonas, a única coisa que elas estão indicando para nós é onde a gente vai começar o exame e onde ele tem que acabar. Pode ficar em qualquer lugar a partir disso. Então, eu fazia aula dentro da cidade. Esse é o legal e a parte ruim também, porque é meio difícil você ter que começar. Desde a minha primeira aula eu já estava fazendo dentro da cidade, sabe? Tipo, foi muito intenso para mim desde o começo já estar dirigindo dentro da cidade. Então pode acontecer qualquer coisa que aconteceria na vida real. Tipo, você pode estar em uma autovia igual a gente está aqui agora, sabe? Então nessas aulas e também no exame a gente pode acabar dentro de uma autopista como essa ou em qualquer lugar da cidade. Vai ter carros, às vezes os carros não estão nem sabendo que você está fazendo um exame ali, porque não tem, tipo, é uma aula como se fosse uma aula normal, só que em um exame. Então é super interessante isso, mas também faz que seja mais difícil. As pessoas costumam fazer 20 aulas aproximadamente, se eu não me engano eu fiz umas 24 aulas. E aqui, imagino que igual no Brasil existem o que são as faltas graves, o que são as faltas leves, né, as eliminatórias. Então, existe uma lista de faltas que a gente sabe que é uma falta grave, enfim. Então, a gente já vai tendo em conta isso e tentando evitar ao máximo fazer essas faltas. E a gente, na hora do exame, não tem que pensar muito nisso, né? Vamos fazer o exame, até o final a gente não sabe, porque às vezes os examinadores são até mais gente boa, pode desconsiderar algumas faltas também, né? Olha lá, gente, justamente aquilo ali é um carro de práticas, tá vendo? É um carro de uma autoescola que está fazendo aula prática com algum aluno. Então, eles passam por todos esses lugares aqui igual uma pessoa comum, não é uma zona específica. Se vocês tiverem alguma coisa para falar para mim, como é no Brasil, se não é somente uma zona fechada, comenta para mim, porque eu realmente não sei como que é no Brasil, se mudou desde que a minha mãe fez também, deixa aqui nos comentários para mim saber. Gente, e eu comentei para vocês que eu fiz aqui em Barcelona, né? E por sorte eu tive que fazer a prova em um lugar bem tranquilo, que era o lugar mais perto da minha autoescola. Então, digamos que as autoescolas elas têm uma estatística de mais ou menos onde que os alunos dessa autoescola teria que fazer o exame, né? Ainda que pode ser em qualquer lugar, mas por estatística sempre vai mais ou menos no mesmo lugar dependendo da autoescola. E no caso tem gente que prefere ir para fora de Barcelona para poder fazer o exame, porque tem outras zonas que são bem mais fáceis do que Barcelona, gente. Aqui porque a gente está numa autopista, então é muito, muito mais tranquilo, mas dentro da cidade de Barcelona é uma loucura, e ainda mais dependendo do horário. Tem gente que prefere ter que ir em uma autoescola que está tipo a 1h30 de distância do que fazer em Barcelona para poder, né, ter a possibilidade de aprovar em um lugar mais fácil. Eu conheço muita gente que suspendeu várias vezes e não conseguiu tirar a carteira de motorista aqui em Barcelona, no caso, ou gente que tirou depois de muito, muito tempo. E, gente, vou falar para vocês agora como que foi o meu exame prático, porque o teórico vocês já sabem, né, que eu consegui fazer sem nenhuma falta. Nesse caso, o prático não teve como fazer sem nenhuma falta, mas foi muito tranquilo a partir de um certo ponto. Aqui os exames práticos, eles é desse jeito. Os examinadores, eles podem te pedir várias coisas. Ou eles podem pedir para você, tipo, fazer o que ele quer, tipo, gira à direita, gira à esquerda. Ou ele pode pedir para você ir em direção a algum lugar. Por exemplo, vai em direção ao shopping tal. Ou, no meu caso, eles pediram uma coisa que eu realmente não esperava.
eles, desde a zona de exame que eu tive que começar, ele falou pra mim assim, você consegue ir até a autoescola? Então eu fiquei muito, muito nervosa, porque eu sabia como ir para a autoescola, mas digamos que quando eu fazia aula prática, eu não ficava pensando, como que faz para ir para a autoescola, né? Eu fazia aula normal e aí o professor ia me guiando até a autoescola na hora de acabar, né? Mas acabei conseguindo ir até a autoescola por um caminho um pouco mais longe, tanto que ele até reclamou e falou pra mim, olha, quando eu pedir um destino, você tem que ir pelo caminho mais rápido. Aí já fiquei super nervosa, mas depois que ele viu que eu já estava conseguindo ir em direção à autoescola, aí ele começou a me guiar e do nada ele começou a conversar com o meu professor, porque sempre vai os dois. O meu professor do lado, para caso ele tenha que fazer alguma intervenção, né, parar o carro, enfim, girar o volante, alguma coisa do tipo. E atrás vai o examinador, que ele só vai, né, dando as coordenadas. E aí os dois começaram a conversar, tudo tranquilo, bem de boa. E aí eu fiquei mais tranquila, porque eu percebi que se os dois estão conversando, é porque eles não estão preocupados se eu vou fazer bem ou mal, né? E foi exatamente desse jeito. Eles conversaram o caminho inteiro depois que ele percebeu que eu já conseguia ir até a autoescola. E ele nem pediu para eu estacionar, gente, porque ele pode simplesmente falar assim, faz uma parada, estaciona. E normalmente eles pedem. E para mim ele nem pediu para eu estacionar, sabe? Então foi um exame muito, muito tranquilo. E a pior coisa para mim foi porque justo quando eu comecei o exame, já tinha outras pessoas que já tinham feito o exame e o examinador ele estava reclamando para o meu professor dos alunos que eles estavam levando, porque eles não estavam preparados e tal. E começaram a discutir isso fora do carro, mas eu estava ouvindo tudo, sabe? Então, digamos que já foi um péssimo início para mim. Mas depois foi tudo certo. Então, eu consegui aprovar de primeira também a prática. Agora eu tenho a minha carteira de motorista provisional. A minha definitiva ainda vai chegar, tá? Ainda não chegou porque demora um tempinho para eles poderem fazer o cartãozinho, né? Agora, para eu dirigir, eu devo ter uma plaquinha na parte de trás do meu carro, que é uma plaquinha com a letra L. Se eu não me engano, eu tenho que levar essa plaquinha durante um ano, porque isso significa para todos os outros condutores, outros motoristas, saberem que eu sou uma pessoa recém-habilitada. Então, eles automaticamente vão ter um pouco mais de cuidado com você. E é uma coisa obrigatória, tá? Porque eu sei que no Brasil tem gente que acaba colocando plaquinha, tipo, recém-habilitada, por favor, tenha paciência, coisa do tipo. Mas a letra L aqui, a plaquinha, é obrigatória para toda pessoa que acabou de tirar a carteira de motorista. E obviamente, se você é recém-habilitado, você não está usando essa plaquinha, você pode até mesmo levar uma multa por causa disso. Agora falando sobre preços, que tem gente que quer saber os preços, né? Aqui em Barcelona, pelo menos, gente, porque assim, os preços podem variar muito dependendo do lugar da Espanha, tá, gente? Em Barcelona costuma ser um pouco mais caro, porque tem muita mais demanda, né? Tem poucas autoescolas. Bom, não tem poucas autoescolas, mas em comparação com a quantidade de pessoas que querem fazer aulas, né? Tem poucas, né? Então, gente, as pessoas podem gastar, tipo, entre 1.000, 1.200, 1.500. E se a pessoa não aprovar tão rapidamente, ela pode continuar pagando as aulas. Tipo, tem aula que custa, uma única aula, 35 euros, 40 euros. Depende muito da autoescola, gente. Eu, aproximadamente, gastei uns 1.600 euros, incluindo as taxas que eu tenho que pagar, mais a matrícula, as aulas e tudo, e a taxa do exame também e tudo mais. Gente, fala pra mim o que vocês acharam desse vídeo assim, eu dirigindo. Olha que fiquei bem tranquila dirigindo aqui com vocês. O que vocês acharam? Deixa aqui nos comentários se vocês gostaram dessas vistas. Dá uma olhadinha aqui nas vistas que a gente tem da cidade de Barcelona por aqui. Vocês gostam de vídeo assim? Se vocês gostam de vídeo no carro, eu posso estar gravando mais vídeos explicando coisas, só que dentro do carro. Então, fala pra mim se vocês gostaram e a gente se vê em um próximo vídeo. Um beijão pra vocês, até a próxima. Tchau!